Graças a Deus, igreja, bom dia a todos. Enquanto a gente estava ali sentado ali, que nosso diácono pediu para a gente abrir lá no livro de Ageu, o Senhor me deu uma palavra no livro de Amós, capítulo 9. Por favor, corre comigo rapidinho. Amós, capítulo número 9. Aleluia. Amós, capítulo número 9. Aleluia. Quero que você leve bem mais no versículo 1. Ele diz assim: viu o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Faça com que elas caiam sobre todos os presentes. Aqueles que sobrarem, eu matarei então a espada. Ninguém fugirá e ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá eu farei os descer. Mesmo que eles se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morde. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali darei ordem para que a espada os mate. Vou vingá-los para lhe fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor dos Exércitos, ele toca na terra, a terra se derrete, e todos os que nela vivem planteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como ribeiros do Egito. Por favor, feche teus olhos rapidinho, põe tua cabeça. Senhor, nesse momento eu te abençoe essa palavra. Aquilo que tu vai trazer para os teus filhos, aquilo que tu vais trazer para cada um de nós, Senhor. Que tu possas falar aos nossos corações, que tu possas trazer para cada um de nós aquilo que tu queres nessa manhã. Que não venha ser eu, mas venha ser você, Senhor. Que não venha ser como aquilo que eu tinha planejado, mas como você preparou, como você planejou, Espírito Santo de Deus. Que nessa manhã ocorra a tua palavra entrando no coração dos teus filhos, dando frutos, dando semente, Pai, na autoridade que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro mentes e corações abertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse aqui é um dos textos que eu pulava quando eu ia ler a Bíblia. Por quê? Porque quando alguém me apresentou a Jesus, me apresentou a Deus, me apresentaram a Deus que era amor. É assim ou não é, igreja? Me apresentaram a Deus que cura, é assim ou não é, igreja? Que liberta, é assim ou não é, igreja? Que salva, é assim ou não é, igreja? Então quando eu li aqui, eu falei, não, peraí, Deus está tentando fazer isso. Pode ser alguma coisa aqui. Deus vai caçar o povo. Porque aqui está falando assim, ó, não importa onde você vai, eu vou pegar você. E eu te vou lá para fazer isso. Tu pode ir para onde for. Eu vou atrás. E quando eu li esse texto aqui, vou repetir, vocês eram os textos que eu pulava. Assim também como eu pulava a genealogia de Cristo. Quem nunca atira a primeira pedra? E nessa manhã, a palavra que eu tenho para vocês é a continuação da palavra de quinta-feira. Quem está quinta-feira? Amém? Amém. Lá no livro de Mateus, não precisa abrir, mas lá no livro de Mateus, capítulo 13, a gente vê uma parábola ali, onde Cristo ele ensina para os discípulos acerca do trigo e do... Para quem não conhece, para quem nunca viu, o trigo ele é mais ou menos assim, tá? Essa aqui é a apresentação do trigo. A diferença principal, a diferença principal entre o trigo e o joio, esteticamente falando, é nenhuma, é sério. Podemos confundi-los, tranquilo. Porém, existem duas diferenças gritantes entre o trigo e o joio. Naquela época, para os trabalhadores entre os campos, não se tinha caminho dentro dos campos, e eles passavam de fato pelo meio da plantação. E o que acontecia? Quando eles passavam, o caule do trigo ele meio que se quebrava. E quando ele se quebrava, o trigo se baixava. Por quê? Porque o homem pisava. Só que, passando algum tempo, quando eles voltavam para a plantação, aquele trigo que tinha baixado, o que acontecia? Voltava para o Luciano Subirac, ele conta que ele foi fazer uma visita com um homem lá em Israel, e eles foram num carro, e o carro entrando pelo meio da plantação. E ele todo preocupado porque aquele trigo ali já veio essa imagem. E o homem bem tranquilo, sorrindo, disse:
que é do dia você vê como é que vai estar. E de fato, tem indústrias grandes que no outro dia já viu os trigos já se erguendo. Em 2 dias, os trigos estavam de pé. Entretanto, o joio, ele não volta. Ele continua prostrado. E eu trouxe para a igreja aqui, muitas vezes os problemas, as dificuldades, aquilo que o diabo ele levanta para nos afligir, para nos atrapalhar, né? Muitas vezes pode mostrar se eu estou sendo trigo ou se eu estou sendo joio. Por quê? Porque o trigo ele se ergue. E aí eu lembrei aqui que o cair pode ser até do homem, mas o levantar. Então quando você servimos ao Senhor, quando você buscamos a Deus, quando nós amamos, estamos na sua presença, a gente pode até estar fraco. A gente pode até tropeçar, a gente pode até fraquejar, mas tem alguém que nos ergue. Entretanto, o joio não permanece prostrado. Uma outra diferença é que na hora da colheita, no tempo de Jesus, os ceifeiros, como eram chamados, eles precisavam da ajuda de todo tipo de pessoa que eles conseguissem. Por quê? Porque quando o trigo estava pronto, a parte de cima dele começava a ficar branqueada. E aí quando Cristo ele fala na sua palavra, os campos estão ficando brancos. A seara é grande, mas poucos. Naquela época eles tinham que chamar toda a família dele, todos os seus amigos vizinhos, para colher. Eles começavam a colher e faziam um feixe. Para quem aqui estava aqui quinta-feira, a gente falou de molho de coentro, molho de chave, para você entender. Pronto. Então, um feixe seria pouco mais do que isso aqui, né? Mas pronto, com algumas quantidades reunidas. E eles pegavam o feixe, jogavam num certo lugar, onde teria um boi ou um jumento que iria debulhar o trigo. E como é que ele precisaria debulhar o trigo? Os feixes eram lançados ao chão. Geralmente se colocaria um peso, enquanto se não tinha um peso, você subia uma criança. E o boi ficaria amarrado num tronco, e ele ficaria dando volta, carregando aquela criança em uma esteira ou em uma madeira, onde aquela criança em cima daquela esteira, ela ia passando por cima do trigo e ia separando a palha dos frutos. Você ouviu amém, igreja? E o que acontecia? Naquele processo havia atrito entre o trigo e o chão, ou o trigo e o próprio peso da criança, ou o peso daquilo que aquele animal carregava. E aí o boi ficava girando, ia gerando atrito, e o atrito tirava o fruto da palha. Você não é mesmo? Então o joio e o trigo eles têm a mesma aparência, eles têm a palha igual. Eles se vestem como um crente. Posso ouvir mesmo, amém, igreja? Eles falam como um crente. Posso ouvir mesmo, amém, igreja? Mas é na hora do atrito que eu vejo quem está. É na hora do problema que eu vejo quem é cristão de verdade. É na hora da dificuldade que eu vejo quem realmente ama a Deus. Porque, gente, amar a Deus, por amar todo mundo ama. Mas permanecer amando a Deus é diferente. Só que aí a chave da palavra não foi essa. Porque de fato a gente pega muito da diferença. Quem é trigo, quem é joio. A Bíblia diz que os trabalhadores foram perguntar ao seu Senhor: Senhor, quer que nós arranquemos? Qual foi a resposta do Senhor? Não é a sua função. Você que foi chamado para isso. Você foi chamado para apenas cuidar da seara. Virão aqueles que irão colher. E quando eles forem colher, separarão o trigo do joio e lançarão o joio para ser queimado. E a chave essa que não cabe nem a mim e nem a você dizer quem é trigo e quem é joio. Ah, pastor, mas eu vejo. Ah, pastor, mas Deus me mostrou. Ah, pastor, mas eu ouvi, gente. Posso abrir aqui agora e dar uma aula para a gente em Mateus capítulo 7, do não julgueis, não aponteis. Para eu poder tirar o ser que está do seu olho, no primeiro tempo tirar a trave que está no meu. Para eu me preocupar com a farpa que está no seu olho, que é tirar o tronco que está no meu. Não cabe a mim nem a você ajudar ninguém. Cabe a mim a você dar frutos. Cabe a mim a você amar os outros. Cabe a mim a você orar uns pelos outros. E agora a continuação vai ser essa. Onde eu vejo num texto aqui um Deus que é diferente daquele Deus de amor. É diferente daquele Deus que cuida.
Um Deus que, gente, literalmente, Deus falou assim, eu vou te caçar. E detalhe, esse texto aqui não é para os babilônios. Não é possível. Deus está falando para Israel. Isso me traz um temor, igreja, porque é diferente do Deus que me foi apresentado. É diferente do Cristo que eu conheço. Só que o primeiro ponto que eu quero fazer para vocês hoje é: eu colho aquilo que eu planto. Se a gente for abrir agora, você não precisa, mas eu convido você a fazer o dever de casa essa semana, amém? Posso passar o dever de casa para vocês, igreja? Amém. Vocês vão cumprir ou não? Amém. Vão, né? Não. Então vocês vão ler Deuteronômio capítulo 28 inteiro. Tá bem? Você vai ler aqui do 1 ao 14. Deus fala assim: se fores fiel, ouvires a minha palavra e praticares, tu serás abençoado no campo, tu serás abençoado na cidade, tu serás abençoado ao sair, tu serás abençoado ao entrar. Benditos serão os filhos dos teus filhos, benditos serão os filhos dos teus animais. Ou seja, se você for fiel, até o teu cachorro vai ser abençoado. Deuteronômio, mas aí no 15, o negócio é diferente. Deus fala assim, ó: entretanto, se tu não for fiel, ao invés de ser abençoado no campo, tu vai ser amaldiçoado. Ao invés de ser abençoado na cidade, tu vai ser amaldiçoado. Ao invés de teus filhos serem abençoados, eles serão amaldiçoados. Ao invés dos filhos dos teus filhos serem abençoados, eles serão amaldiçoados. Então agora a pergunta que eu faço é: será que isso daqui é uma vontade de Deus? Ou será que isso aqui é uma consequência das escolhas do povo de Israel? Gente, se vocês forem ler o livro de Juízes, vocês, é o livro que eu leio com vontade, Maria. Porque numa hora que levanta um juiz, quem é que já me fala da história de Débora? Quem é que já me fala da história de Sansão? Então gente, é assim: juiz, Deus levanta o homem de Deus, o cara vai lá e liberta o povo. Quando é ele que cai, é o sucessor dele que cai. Aí o povo volta a pecar. Aí Deus vai e levanta outro. Aí o povo peca. Aí o cara morre fiel, mas o povo está no lugar do diabo. Aí Deus levanta outro. Ou seja, o livro de Juízes tem tanto tempo que Deus procura dar alguém. Fala assim: olha, cadê tu? Ajuda o povo. Tu ajuda esse povo. E o povo peca. Estava explicando para nossa irmã ontem, Andréa, estava lá em casa e disse: muito obrigado, não foi para render você na minha casa lá ontem. Foi uma honra. E eu estava explicando para ela que nós conhecemos muito bem a história de Moisés. E Deus ali usou Moisés para tirar o povo da onde? Do Egito. Só que quando Deus tira o povo do Egito, fala assim: Moisés, agora vem aqui que vai ter um particular contigo, vai passar 40 dias comigo aqui, a gente vai conversar. Tem uma conversinha. Deus falou assim para Moisés: vem aqui no gabinete. Moisés subiu lá 40 dias. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo estava ocioso. Deixa eu falar uma coisa, é um detalhe que, na minha opinião, se eu fosse assim, eu ia assim: ó, vamos colocar uma coisa na Bíblia aí, eu falo assim, ó, coloca o ditado: mente vazia é a oficina do diabo. O povo estava lá de mente vazia, pastor, sem ter o que fazer. A pergunta é: será que realmente eles não tinham o que fazer? Ou eles escolheram o que iam fazer de modo errado? Só meu amém, igreja? Amém. E quando era criança, eu estava em casa, não tem nada para fazer. E a Bíblia do lado. Essa não é a igreja. Aí vem a gente acorda: o que é que eu vou fazer hoje? Não tem nada para fazer. Aí imagina agora o Espírito Santo olha e bota assim: certo, é assim. E ali Moisés subiu, porque Moisés estava demorando, presta atenção. O povo falou assim: não, vamos juntar nossos brincos, nossos acessórios, e faremos um bezerro de ouro para adorar a Deus. Vê a mentira do diabo. Meu Deus. Vamos fazer um de ouro para adorar a Deus. Ou seja, muitas vezes o diabo vai jogar circunstâncias, vai te fazer criar, forjar um bezerro de ouro para você adorar ele, achando que vai adorar a Deus. Essa não é. E sabe o que pode ser o bezerro de ouro? Vou ser bem sério a vocês: pode ser o meu teu emprego, pode ser o meu teu carro, pode ser o meu teu marido, esposo, filho, pode ser qualquer coisa que esteja acima do Senhor. Que muitas vezes nós, quando achamos que fazendo aquilo ali vamos adorar a Deus,
mas na verdade estamos nos prostrando diante daquele cordeiro. Detalhe, né? Aquele cordeiro foi criado com acessórios. Ou seja, vocês pegaram aquilo que elas tinham, que era enfeite. Sabe de onde é que vem os ídolos? Dos enfeites. Daquilo que não é necessário, daquilo que não vem de dentro, mas serve apenas para mostrar. Qual é a diferença do trigo e do joio? Porque o trigo e o joio tem palha, o trigo e o joio tem uma forragem, o trigo e o joio são bonitos de se ver. Ou seja, isso aqui é só acessório. A diferença real do trigo e do joio é que quando tem atrito e quando tem dificuldade, não tem fruto. Você, glória a Deus. Glória a Deus. Então agora aqui eu vejo um Deus que ele falou assim: eu vou caçar vocês. E pastor, e o que é que isso tem a ver com a parábola do trigo e do joio? Eu vou falar tudo. Porque o trigo e o joio deu. Perdão, o trigo deu fruto e o joio não deu fruto. Mas o trigo e o joio tinha palha. Sabe o que acontece com a palha? Tanto do trigo quanto do joio? Queimar. Os meus e os teus acessórios, eles vão se perder. Ontem eu fui no shopping, fui fazer um orçamento ali. Tem casamento no final do ano, no final do mês, vou ver um terno. Rapaz, que terno bonito. Isso que aí eu pensei, aí eu disse, é chivalão. Eu falei, isso é palha. Isso tá muito caro. Quem conhece sabe, ficou assim, tem uma peça de 1.000 euros, uma peça de 100, a diferença eu vejo, eu não sei, eu não tenho nem lugar que é, sei lá, não, é do Dalina, é não sei o que, lá no Brasil, lá na época era assim, do terno, eu ia lá, quase que era um chinês, quase. Sabe, gente, se você falar, eu gosto, mas quando é um preço acessível, quando é um preço que eu não vou tirar de uma coisa para colocar na outra, amém? Agora, claro, pastor, se eu tiver condições, se não me faltar, olha que eu, mas eu não vou estar tirando o que eu não deu para comprar uma palha, porque palha vai ser queimada. Se você já viu hoje como é que se colhe o trigo? Se tem uma máquina grande que passa ali por aqueles campos, né? Colhendo os trigos, certo? E aí a gente viu um vídeo que naquela parte da colheita, o que tiver vai na máquina. Cobra, rato, sapo, gato, o que for. E a gente, poxa, mas só queria quitar o segredo. Olha só. Essa máquina, ela tem, na parte de dentro, tem uma chama e tem um rolo. E esse rolo é meio que uma peneira onde o trigo fica no meio, a chama fica embaixo. Então, enquanto o rolo vai andando, o trigo vai girando. E quando o trigo vai girando, o fogo vai queimando o quê? E aí, o que tiver de impureza que não consegue passar entre a peneira, vai ser jogado de lado dentro do compartimento que é para ser. Tem um fogo já ali, queimando a palha, etc. Mas tem coisa que ainda passa. E o que ainda passa vai ser jogado para o lado, para ser queimado do outro lado. Mas pela peneira só passa. Isso aqui, ó. Sabe o que é isso? É uma peneira. Amém. Deus está fazendo uma peneira no seu entre aquele que serve e aquele que não serve. Alguém aqui já viu a parábola do servo bom e do servo fiel? Amém. Os três eram servos, mas apenas 2 foram fiéis. Então o tempo na Bíblia, Deus faz sua peneira, meu irmão. Ah, pastor, peraí, eu não o quê? Deus falou para Adão e Eva, olha, a peneira é essa, se não comer, permanece, se comer, vai embora do jardim. Aconteceu o quê? Cordeiro matuto, cortado de barrote. Caim e Abel, peneira. Eu gosto de uma pregação que eu, se não me engano, o pastor Eliseu, eu devia ter falado. Deus disse não, do primeiro ao último homem da Bíblia. Ele disse não a Moisés, ele disse não ao próprio Cristo. Por que ele não vai dizer não a mim e a você? Por que Deus vai aceitar a gente continuar vivendo sem dar fruto, vivendo bonito por aparência? Está aqui, olha, coisa linda.
Mas na hora do atrito não tem frutos. Eita. Na hora do fogo. Então, gente, essa pregação me dá temor. Sabe? Mas é um temor de respeito, de algo que eu não vou viver. E se eu estivesse vivendo, eu deveria me consertar. Por quê? Porque isso de respeito a quem não ama a Deus, a quem não vive para Deus, a quem não tem comunhão, a quem não tem contato com Deus. Posso glória a Deus, igreja? Glória a Deus! Corre comigo agora, por favor, para Romanos capítulo 12, versículo de número 4. Quem achou vai dizer: eu tenho fruto. Tenho fruto. Quem não achou, dizer também. Também. Todo mundo também, né? Só tem que ter muita fruta. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo número 4 diz assim: assim como cada um de vós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também, olha, vê isso agora, igreja. Assim também em Cristo nós somos muitos, formando então um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, então que a faça com alegria. Olha para cá. Paulo dizendo assim: olha, cada um tem uma função. Assim como a gente tem a mão, tem os pés, eles não podem exercer a minha função. Eu perguntei isso a alguém, eu não lembro quem foi. Eu perguntei assim: o pé e a mão podem exercer a minha função? A pessoa disse: não. Aí eu falei: mas ele não tem 5 dedos cada um? É ou não? Ou seja, ele não tem as mesmas características. Ele não tem unhas, mas estão em lugares, estão em posições. Cada um é necessário na sua função. Você já se perguntou para que serve o dedo medindo o tempo? Alguns disseram que era só para levar topada. Mas você sabia que o nosso equilíbrio ele está nos nossos dedos? Você sabia disso não? Porque se fosse sem os dedos, você poderia cair muito fácil para frente e como para trás. Então presta atenção, você sabia que em nossos ouvidos nós temos alguns sensores que eu posso caracterizar como espelhinhos, que para você ver, você não consegue, a não ser que você usasse o microscópio ou a lente experimentada antes. E esses espelhos, eles são responsáveis por captar vibrações sonoras que entram no meu e teu ouvido e nos capacitar a ouvir. Ou seja, cada membro do nosso corpo tem a sua função. Somos do corpo de Cristo ou não? Amém. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua função. E aqui ele fala: se é de profetizar, que o faça mediante a sua fé. Se é de socorrer, que socorra. Se é de contribuir, que contribua. Se é de liderar, que lidere com zelo. Mas cada um faça a sua. Você, glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Agora a gente vai para a parte da palavra, amém? Sai da tradução agora. 1 Coríntios capítulo 12 não, 13. E agora eu vou te dar um motivo pelo qual nós vamos viver isso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 8. Quem achou, diga: eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão. Glória a Deus. Quem não achou, vai acompanhar ele aí. E diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o que, igreja? O que, igreja? O amor. Olha para mim. Ou seja, eu não devo dever nada a ninguém a não ser o.
Ou seja, o que me faz cumprir aquilo que eu tenho no corpo de Cristo é o que vai vocacionar é o amor. Aí agora pula agora sim é 1 Coríntios capítulo de número 12. 1 Coríntios capítulo número 12. Não, era Romanos, perdão, pastor. Na outra lá, volta lá, na outra lá era Romanos, capítulo 13, só para vocês anotar, quem gosta de anotar, versículo número 8, perdão, pastor. A gente vai para Coríntios agora. Romanos, capítulo 13, foi o que a gente leu, não deva nada a ninguém, amém? Amém. E agora sim, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Perdão, pastor, de vocês, é muita informação. Alguém aqui já ouviu aquele ditado que eu digo assim: ah, eu não devo nada a ninguém. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Às vezes eu ia sei lá, corrigir alguém, né? Trazer, ó, não faz, pastor, eu não devo nada a ninguém. Aí eu falo, então eu falei na minha. E eu amo. Então, por amor a vocês, eu tenho que ser exemplo. Muita coisa que eu não faço, ou que eu faço, a Bíblia não manda eu fazer diretamente. Mas eu sei que se eu fizer, o primeiro ponto, na minha intimidade, eu e Deus, eu vou estar me afastando do seu. Segundo ponto, eu posso afastar algum de vocês. Então, por amor, eu não faço. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Vamos lá. 1 Coríntios agora sim, capítulo número 12, versículo também número 12. Diz assim: ora, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam então um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um só único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Olha para cá, ou seja, nós temos uma mesma coisa dentro de nós, que é o mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito é o que nos leva a voltar lá para Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém deve nada a não ser o amor. Eu devo amar vocês. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo faz isso também. Amém, glória a Deus. Pastor, mas fulano é difícil de amar, não interessa. Tu era o pior, Jesus te amou. Amém, meu Deus. Eu era miserável. Jesus me amou. Então, por que eu não vou amar? Você glória a Deus, irmão. Glória a Deus. O corpo, agora versículo 14, não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer a sua parte. Versículo agora 16. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não pertence ao corpo, e nem por isso deixa de fazer o corpo. Ou seja, olha para cá. Eu não sou pastor. Não precisa orar muito. Você deixa de fazer parte do corpo. Eu não sou do louvor. Eu não preciso estar andando certinho com a Ana Maria. Você deixa de fazer parte. Eu não sou pastor, então não vou perdoar. Então a pastora dela perdoou. Se fosse eu que perdoava, aquele abençoado do tio dela, da irmã que falou mal dela, que olhou para ela, que comprou com ela e pagou. Se fosse eu que perdoava. Mas a pessoa deixa de fazer parte do corpo de Cristo. Meu Deus. Ou seja, o fato de tu não ser um pastor não tira a responsabilidade de exercer a tua função. Verdade. No corpo de Cristo. Amém. Cada membro do nosso corpo tem a sua função. E é uma função muito importante. Amém. Alguém aqui sabe para que serve as amígdalas? Só para dar dor, só para dar gripe. Quem sabe para que serve as amígdalas? O que pode me ajudar? Amígdalas é algo que fica na nossa, ali, um pouco em cima aqui na garganta. E para quem já ouviu falar muito, ela é responsável por ajudar a gente na garganta inflamada, né? E geralmente quem tem muita ocorrência de garganta inflamada, os médicos indicam
criticam a tirar as amigas. É ou não é, igreja? E eu falei, não, mas peraí, se foi Deus que criou, tem função. Se foi Deus que criou, tá ali para alguma coisa, pastor. Eu falo, ou não? Você sabia que a Bíblia dela é como se ela fosse um filtro? Sabe por que ela está inflamando muito? Porque tem algo de errado. Então ela dá um aviso. É um sinal. Opa, tem algo de errado, para de comer isso, para de estar em tal lugar, para de estar levando certa temperatura. Só que é mais fácil, presta atenção, tirar aquilo que me incomoda do que eu mudar a minha atitude. Ah, mas eu faço parte daquela igreja, o pastor prega e levanta tudo nas palavras. Vou procurar outra igreja. É mais fácil deixar de me incomodar do que eu consertar. Peraí, por que está me incomodando? Porque se dói, é porque tem ferida. Palavra, quando ela não é remédio, ela vai ser vacina. Então, se é vacina, amém, estou vacinado, amanhã não é isso. Vacinado doente, tem algo errado. Gente, eu não prego nada aqui que eu esteja na palavra. Eu não venho falar para vocês aquilo que não esteja escrito na palavra. Eu estou embasando o que eu estou ensinando, eu sempre faço isso. Quando alguém vai pregar, a primeira coisa que eu peço é: vai pregar, vai falar de A ou de B, fundamento na Bíblia, mostre que A e B está na Bíblia. Fora isso, aí eu digo assim: olha, é minha opinião. Eu estava falando com a nossa irmã lá ontem, eu falei: olha, até aqui eu vou ficar, mas agora a minha opinião é que na criação da Bíblia, Deus ele deu ao homem a influência, posso ver mesmo não? Ele inspirou o homem. Mas aí a gente estava conversando e eu falei, por que Deus não escreveu a Bíblia? Deus podia falar assim, toma do céu a Bíblia, porque no dia que ele fez isso, que Deus fez isso, que deu para o homem 10 mandamentos, quando ele chegou, o povo estava pecando, dando lugar ao diabo. Aí sabe o que ele fez? Pegou o que Deus deu para ele e fez assim, jogou no chão. Moisés jogou os mandamentos do Senhor no chão por ver o povo pecando. Ele não pecou, mas ele viu o povo pecando. E ele jogou aquilo que Deus deu para ele no chão. Sabe por quê? Porque não se trata muitas vezes de quem pecou e quem não pecou. A tua reação ao ver o erro de um irmão pode ser também pecado. E Deus falou assim: Moisés, volta, vai passar mais 40 dias, agora é você que vai escrever. Ou seja, talvez, pastora, se tivéssemos recebido a Bíblia, sei lá, do céu, de modo milagroso, as pessoas iam falar assim: não, mas peraí, se ninguém tem prova que foi Deus que mandou, mas a Bíblia tem prova. Um dia uma vez perguntou: mas mostra, prova a existência desse cartório, eu provo. Há mais de 5 minutos atrás isso aqui foi escrito, com autores diferentes, de línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, culturas diferentes, pensamentos diferentes, situações diferentes, tanto ricos como pobres, tanto reis como soldados. Mas a Bíblia, ela possui mais de 36 mil ligações. Ligações, eu falo concordância, onde um fala algo numa época, o outro fala a mesma coisa em outra época. 64 mil, não me perdoe, eu falei da terceira, 64 mil ligações, mais do que 64 mil ligações. Ou seja, como que o homem ele pode pensar a mesma coisa, se ele vive em época diferente, contexto diferente, culturas diferentes? Não tem como. Um exemplo, vamos lá. Alguém aqui é casado com uma pessoa que lembra a nossa mãe? Só você olha para sua esposa. Você olha para sua esposa, quando você vê o cuidado que ela tem com você, você fala: poxa, minha mãe cuidava tão bem de mim assim. Minha mãe me tratava tão bem assim. Não é, igreja? Geralmente o homem, a gente tem mais essa marca. Poxa, às vezes chega em casa, a pastora dá um carinho, aí eu falo: eu lembro logo da minha mãe, quando era criança, eu estava no colo dela. Aí eu, poxa, tô seguro. É ou não? A mulher, quando ela casa com o homem, ela casa para encontrar no homem a figura que ela viu aonde? Seu pai. Então, ou seja, geralmente vamos viver o mesmo contexto. Por quê? De proteção. A mulher de cuidado, de carinho, de afeto. Amém ou não amém? A mulher de proteção. A mulher, por exemplo, Vitória vai lá no Pascoal e fala assim: poxa, o Pascoal tem que ser um varão valoroso, cuidar de mim, certinho. Porque a dela foi cuidada. É ou não? Presta atenção.
Ou seja, mas um exemplo, se agora eu nunca tive um colo de um pai biológico, eu não sei o que é sentar no colo do meu pai. De um pai eu não sei o que é sentar. Então eu não posso querer escrever um sentimento do que é sentar se eu nunca fiz isso. Mas eu sei que nosso irmão bem já sentou no colo do pai dele. E para mim pode ser algo estranho, poxa, sentar no colo do pai. Mas para ele é normal, porque ele viveu isso, ele recebeu carinho, afeto e proteção. Então eu não posso ter o sentimento que ele tem. Às vezes eu estava orando no culto e alguém falou assim, ó, agora abraça o Senhor e senta no colo de Deus. Aí eu abri assim, você está no colo de Deus. Oxe, eu não sou homem. Você sabe, eu pensava assim. Só que eu não entendia o que era sentar, o que era o colo do pai. Só que aí hoje, quando eu pego meu filho, eu coloco ele no meu colo, eu entendi o que é o colo do pai. Então, ou seja, a Bíblia, pessoas viveram situações diferentes, como eu também vivi, bem. Eu não podia saber o que era o colo do pai, mas bem sabe. Então eu não posso falar de uma coisa do que bem, né? Mas agora, conhecendo a Deus, conhecendo a voz de Deus, quando o Senhor me inspira, eu e Bem falamos a mesma linguagem. Sabe por quê? Porque a gente leu que o Espírito é um, também da mesma. Aleluia. Então, igreja, o que eu estou falando aqui nessa manhã, para você entender, e eu parar de rumiar, é que não importa qual que é a sua classe, o seu tempo de igreja, qual que é a sua função, se você vai ser pastor, pastora, levita, se você vai ser diaconato, se você vai servir na mídia, se você vai estar lá em cima agora, como da minha amada esposa na salinha, não importa. Temos que dar. E o fruto não é palha, também não esquece isso. O fruto não é palha, não é vir por muito. Não é levantar a mão, porque para falar aleluia, até as aves falam aleluia agora. É verdade. Você viu o vídeo, viu? Eu fui crente. Mas amanhã você assim, ó, tu falava aleluia, mas pô, agora tu tem que ver o aleluia. Tem que orar e a Bíblia, não adianta só falar aleluia. Porque, mas eu entendi, até falar uma criança aprende a falar. Isso não muda nada. Pessoal, como uma criança, a gente pode falar aleluia e não conhecer a Deus. Ele não conhece a Deus, ele fala aleluia porque ele ouviu a gente falar, ele aprendeu a falar. E muitas vezes vamos ter palha, porque eu aprendo a adorar como vitória. A vitória levanta a mão, eu vi. Amanhã eu estou aqui. É normal. Só que algo tem que permanecer na minha tua vida. E esse algo é comigo. Chama-se fruto. Agora, versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria tua audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria tua olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Ah, pastor, eu queria ser diácono, mas o Senhor pediu para eu ir para a salinha, pastor. Você já se perguntou se não foi a vontade de Deus que você estivesse na salinha? Pastor, pronto, você sabe vocês viram tocando e tal. Quando eu era adolescente, eu queria ter uma bonita para fazer show, para cantar ali, para eu cantar, eu vou chorar, ia se emocionar. Mas essa não foi a vontade de Deus, tá vendo, meu? Hoje o povo chora, mas quando eu prego, não é quando eu canto, não. Se eu cantar chora, não era. Por quê? Porque entenda agora, eu não tenho esse dom. Eu queria ter esse dom. Quando eu comecei a cantar, eu falei, não, poxa, quem sabe, né, lá na frente. Mas a vontade de Deus era que eu fosse um ministro, e não um ministro da palavra, e não um ministro da música. Então você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a tua vida? Eu costumo dizer que teu propósito é mais importante do que a tua vida. Só estamos vivos hoje porque podemos ainda cumprir nosso propósito. Olha para cá, guarda seu coração. Você e eu só estamos vivos hoje porque nós temos capacidade, oportunidade e tempo para cumprir nosso propósito. Enquanto não precisarmos mais, nem que o Senhor te leve numa carruagem de fogo, te arrebate como arrebatou Enoque, mas você não vai mais estar aqui na terra. Então, se você está aqui, você tem um propósito, mas não sou eu que vou dizer. Claro, eu posso enxergar algumas características. Por exemplo, olha para o meu irmão antes, foi para estudar. Glória. Você chega na casa dele, olha ali, eu estou organizado, está ali servindo, o que precisar, ele vai ali buscar, o que precisar, ele vai organizar. Olha o porto do homem. Menino. Chegava e falava, eu quero bagunçar, eu volto embora, posso ali, tu, 2 anos de Deus ali. Por quê? Porque eu consigo ver algumas características. Mas ele, pastor, o que Deus colocou no meu coração é ajudar a salinha.
que Deus colocou, quem sou eu, irmão? Vem aqui, ó, meu irmão aqui, fala, rapaz, que mídia dele não, diaconado dele não. Aí fala, e o quê, pastor? Eu gosto de ficar na salinha. E foi um tio excepcional, ainda é, tá? Mas sabe o que? Pressão, você tem que trabalhar onde Deus te colocou. O olho pode querer ser ouvido. Se todos os membros quiserem ser olho, quem vai andar? Só que aí que tá, gente, presta atenção. Cada um tem a sua função. Mas quando o meu pé, que é o pé, que tá onde o pé deveria estar, se ele não funcionar, o que é que eu vou fazer? Você se perguntou como é que está a tua célula? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua igreja? Pastor, minha casa? Então peraí, tem alguém que não está fazendo a sua função. Pastor, minha célula, às vezes vai visitar, às vezes não vai, então talvez tenha alguém que esteja fazendo a sua função. Pastor, o culto, às vezes está ameaçado, então talvez tenha alguém que não esteja fazendo a sua função. É simples, igreja. Não é a cabeça que faz tudo, a cabeça pode direcionar, pode liderar, mas para pregar o microfone, quem pega é a mão. Você está entendendo, igreja? Amém. Para sustentar, quem sustenta os pés. Para me possibilitar andar, meu joelho faz sua função, meus nervos fazem sua função, meus músculos fazem sua função. Então todos nós estamos aqui, temos uma função. E se cada um cumprir, o reino de Deus vai avançar. Tua sala vai crescer, tua casa vai ser abençoada. Amém. Posso ver aleluia, igreja? Agora, versículo 20: assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés. Aí é que entra agora com a santa palavra do trigo e do joio. Porque os trabalhadores viram o joio e falam assim: ei, eu vou tirar tudo daqui. Mas o Senhor disse: não tire o joio, porque se você tirar o joio, você pode arrancar também o. Porque não tem como eu saber quem é quem, então. Não tem como eu dizer se tu é trigo ou se tu é joio. Eu, como pastor, eu vou orar e vou esperar sempre pela dor de vocês. Às vezes eu vou falar assim: pastor, ó, fulano não é bem isso que o senhor vê, não, viu? Mas eu vou fazer o quê? Eu, como pastor, estou esperando o melhor de você. Pastor, não, ó, secando, se eu fosse o senhor, colocar nem na escala. Se eu vejo que o varão, uma varoa está vindo para o culto, está indo para a célula, até o que eu sei dá para ter testemunho, por que não? Cada um tem sua vontade. Tem pastor, tem líder. Não, eu não quero botar fulano, porque senão ele pode tomar meu lugar. Eu não quero colocar o pastor para pregar, porque o pastor é caladinho, mas se ele pregar, mas ele prega maior que eu. Sabe dizer amém? Sério? Ah, então eu não quero colocar para pregar, porque pode perder meu lugar. Quem disse, irmão? Cada tem sua função. Se ele subir aqui e pregar maior que ele, glória a Deus, aleluia. O sucesso de um líder está em formar outro melhor que ele. É verdade. Amém. O sucesso de um pai e de uma mãe está em fazer seus filhos ir mais longe do que ele. Então, se alguém aqui vai fazer algo melhor que eu, glória a Deus, aleluia, mostra que eu te ajudei a ser melhor. Glória a Deus. Verdade. Quantas igrejas as pessoas não podem fazer certas coisas? Porque o pastor, a pastora, o líder, tem medo de perder o seu nome. Gente, aqui eu já digo. Daqui a pouco, vou repetir, mas vai fazer assim, ó. E o pastor vai embora. Vai para outro lugar, começar tudo do zero. Vou voltar, provavelmente voltar a trabalhar, minha esposa também. Pegar no pesado, para talvez começar só na casa de irmão de uma irmã, alugar outro balcão pequenininho, muitas vezes tirar do meu salário e colocar lá, para fazer outra igreja. E aqui vai pegar um de vocês. Aqui vai se levantar alguém, um de vocês, e em nome de Jesus vai ser melhor que eu. Porque eu sei que minha função não é pastorear para sempre uma igreja. Hoje eu sou pastor porque é necessário dar corpo, dar instrução. Mas aquilo que está na minha vida, pastor, é ir e começar a igreja do zero. Onde não tem, começar a igreja, alcançar o povo. Então um dia eu vou embora. Aí Deus vai levantar alguém para vir para cá. Eu pergunto a você, vai ser alguém de fora ou vai ser alguém do nosso meio? Eu pergunto. Posso contar com vocês amanhã? Amém. Se eu for embora amanhã, posso contar em um povo que vai fazer o que a gente continua fazendo, Glória a Deus. que vai manter o que a gente mantém. Eu sempre digo isso: se amanhã eu vier fazer um culto aqui, pastor, sozinho, eu não consigo tocar, pregar, servir diaconato na mídia e na salinha ao mesmo tempo. Mas se eu não vir para o culto hoje ou amanhã, vocês fazem isso tranquilo.
nós somos um corpo. E cada um aqui tem sua função. Vê que coisa linda? No diaconato, na mídia, no louvor, o louvor foi abençoado. Tem lá em cima, nossa pastora está na salinha. Cada um exercendo sua função. Amanhã vai estar aqui a intercessão, estaremos orando por vocês. Cada um fazendo a sua função. Então o que eu digo para você é, você tem uma função para executar na igreja. E se você não executar, a igreja ela vai mancar. Você tem uma função na sua casa. Se você não executar, sua casa vai mancar. Cuidado. Se pais não se posicionam como pais, não cumprem sua função de pai, a família sofre. Se a mãe não cumpre sua função de mãe, eu lá pra cá de falou comigo esses dias, mulheres não queiram ser as mães dos seus maridos, vai dar errado o casamento. Eu digo aqui, você, se for casar agora, você tem que ouvir, tem que ser você mesmo. Vitória, você não vai ser a mãe do Pascoal, Vitória, você vai ser a mulher dele. Então quando Vitória for pedir ao Pascoal, for pedir algo ao Pascoal, não peça como quem pediria um filho. Menino, faça aqui, tu fala de errado. Não é assim, o homem vai travar. Mas use de sabedoria, chegue nele, dê um beijinho, meu amor, por favor. É um homem tão forte. Maria faz quanto, eu acho? Pô, tu é tão forte, amor. Tira aquele balão pra mim que eu tô cansada. Aí não, o varão já enche o peito. Agora. Mas às vezes ela chega, tu fala que o balão tá aqui, o balão vai passar quantos dias aqui? Aí ela tá dizendo, eu tira tu. Aí, mesma coisa vai ser abençoada. Às vezes a mulher tá com uma dor, a coisa naquele dia, a criançada não deixou, às vezes eu chego em casa, poxa amor, não tem nada para comer. Mas peraí, você já se perguntou por que ela não fez a janta hoje? Claro, se for todo dia tá errado. Mas às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, gente. Pode, igreja? Pode. O que será? Às vezes a mulher, sei lá, não, se você quer ter cólica, eu me entendo dessa dona cólica, a mulher arreia e o mundo dela para, e se você chegar perto, você vai sofrer com você também. Bendito um homem que tem um aplicativo no celular, coisa mais, ajuda, você consegue, ali como é que não? Você consegue rastrear o ciclo, então você sabe que naquele dia ela pode estar ali, então você já espera já tempestade. Então, como chocolate, você tem que reservar, uma frutinha, aí quando ela chega em casa, né, não fez a janta, o almoço, tá com cólica, mas ela não sabe que ela tá com cólica, porque ela não vai ser falando pra você, presta atenção, e aí você chega em casa, tu não foi no almoço, rapaz, e a mulher chega, aí a resposta dela vai ser bem mansinha, né? Isso já é, tu tá de frente a bomba atômica, contra o cano onça para a curta. Aí é briga, gente. Mas se eu chego assim, você é uma coisa, todo dia tu faz o almoço, você gostou de hoje não tem, o que é que houve? Ela vai dizer, não, eu tô com cólica. Aí você então faz o seguinte, fique aí, eu vou aqui rapidinho, volto, vou trazer pra você um almoço, vou trazer pra você um chocolate. Fala mais. Liga pra mim, né? Vem mandar pizza lá. Às vezes a varão só quer sair, meus amados, você não entendeu? Amém. Aí vem e fala, pô, queria cozinhar hoje não, pega deixa pra cá. Queria cozinhar hoje não, meu amado. Aí você tá dizendo assim, ela quer sair. Olha, mas só fazer uma coisa pra você. Quem planta, olha. Não come planta, quer colher, meu amém. Cada tem sua função, gente. Cada sua função. Mas, gente, Pascoal não pode ser ali só o homem que vai prover para proteger. Se chegar em casa, ele não ganhar o carinho de Vitória, ele não ganhar afeto de Vitória, não vai dar certo. Se Vitória não exercer sua função, gente, presta atenção. Meu irmão, Deus está falando com vocês. Eu estou saindo da palavra aqui, mas se eu estou saindo, glória a Deus, aleluia. Gente, não é lícito, não é correto, presta atenção, casal passar 4 dias sem ter relação. Cuidado, você pode estar bem para o diabo. Porque quando o homem e a mulher não começam a ter em casa, o diabo quer mostrar na rua. Então, mulheres e homens, protejam suas casas e suas famílias. Amém. Muito casamento hoje está se acabando por causa disso. Porque às vezes o varão quebra, não quer, ou até o contrário, a mulher quebra, não está cansado. Aí o diabo
joga alguém aqui. Às vezes o cara é só ignorante com a mulher, trata a mulher mal, é ignorante, xinga a mulher, tipo, tudo que não presta. Lá fora no Facebook aparece eu dizendo que ela é bonita, que ela é legal, que ela é sincera. Se o barão ia falar, vamos vigiar. Não faça isso, igreja. Mas o que eu estou dizendo é, cada um tem sua função. O homem proteja a sua casa. Homem, municie sua casa da palavra de Deus, da presença. Posso saber meu nome? Amém. Homem, seja o provedor da sua casa. E mulher, cuide do provedor. Cuide de quem cuida de você. E agora eu vou dizer para a igreja. Você chegar no diaconato hoje, está lá o diácono aqui. Aí pode ser, irmão, está o diácono. Amém. Nunca mais eu volto. Ontem eu fui na loja com a pastora, fui ver um vestido. Ela provou 5 vestidos, escolheu nenhum, normal. Mas a gente foi tão bem atendido, tão bem atendido. A mulher, eu acho que ela é dona, sabe, deve ser sócia, não sei alguma coisa. Ela pegou a Zaf. A Zaf falou, que menino lindo ele. Olhou para ela, sorriu e falou assim, ó. Ela pegou ele, ela foi lá para filmar. Quando eu vi, outra mulher tá passando por essa, não fez assim, ó. Tava gordinha, mas elas falaram tão bem com graça, tá tão bem esposa, meu filho, que a gente saiu, mas eu fiquei com vontade de voltar lá, mas porque eu fui bem tratado. Então, quando o diaconato, o bebê sua função de diaconato, os visitantes querem voltar, porque foram bem. Quando a mídia posta foto bonita do pastor, do irmão, aí o varal na outra foto vai querer compartilhar. Mas quando postar uma foto feia, eu vou postar assim, ó. Eu digo, pensar, dá pra pagar não. Mas pressão, cada um tem sua função. A função dela é essa. Às vezes eu, o modelo que não colabora, né? Pascal ontem, quando tive postou, cara, o varão todo sujo. Irmão, tava parecendo modelo, Ricardo. Eu falei, rapaz, o varão tá comendo mesmo. Vou todo pintado lá de pó de parede, de cama de tinta. Então postou lá, mas por quê? Pressão, cada um tem sua função. Se ele é bom e ser bonito, eu vou fazer o quê? Eu só vou ser simpático, meu irmão, vou ser simpático, igreja. Você é bom em quê? Você é bom em servir? Segundo diaconato. Você é bom em cantar? Canta com louvor. Você é bom em cuidar? Passa a linha. Faça alguma coisa para o reino de Deus. Amém. Pastor, eu sou bom em varrer. Venha varrer no diaconato. Pastor, eu sou bom em orar. Venha orar comigo todo dia de manhã, meu irmão. Mas faça o seu, a sua função no reino de Deus. Amém. Glória a Deus, igreja. Agora já está se avançando, já estamos perto do final. Está tudo correndo como eu planejei. E o Senhor está se permitindo, tá? Versículo 23. Se os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que não são indecorosos, tratamos com decoro especial. Enquanto os que para nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado e uns zelos pelos outros. Um exemplo, meus amados irmãos, a gente está brincando com alguns amigos, e a gente tem um membro que ele não fica, como posso dizer assim, tão protegido. E às vezes, por reflexo, quando tem um amigo brincando, quando vem uma bolada, quem está na barreira faz o quê? Para proteger aquele membro que não aparece, mas tem que ser cuidado. Ou então é aqui, ó. Tá jogando futebol, não sei o que, vem a bolada, o que ele faz? Para proteger o quê? Porque o rosto é necessário ser cuidado e protegido. Ei, tem membro aqui que tem que ser cuidado. Tem pessoas aqui que precisam do meu e do seu cuidado. Aquela surpresa, aquele negócio que o pastor pediu ontem, a gente precisa falar o que é, amém, igreja? Aquele negócio que o pastor pediu ontem, todo mundo fez? Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Quem não fez ainda não pode ficar de fora. Faz o seguinte, vamos levantar depois, no final do culto, uma contribuição. Mas presta atenção, sabe por quê? Temos que cuidar daqueles membros que estão vulneráveis. Posso ver, glória a Deus? Glória a Deus. Então olha para o pessoal que está do teu lado. Já se perguntou se ela tem que almoçar hoje?
Jéssica perguntou se ela jantou ontem. Então, gente, presta atenção pra cá. Presta atenção. Você quer convidar o pastor? Eu continuo convidando. Mas convide também você e os outros. Saiam para almoçar na casa do outro. Claro, deixa uma pastor. É bênção. Mas, gente, juro você, eu fico feliz. Eu fico quando eu vejo Maria, pastor Andréa, Vitória, essa semana da Maria, pastor André, Vitória, Mariana e Maria Ajuda, foi? Eu fico feliz por quê? Porque isso é unidade. E assim tem que ser. Então façam isso. Saiam para jantar juntos. Vamos tomar um café, um chá juntos. Cuide. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês que são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim então, na igreja tem que estabelecer primeiramente uns para apóstolos, em seguida outros para profetas, em terceiro lugar outros para mestres, depois aqueles que iriam realizar milagres, depois os que têm dons para curar, depois os que têm dons de prestar ajuda, depois os que têm dons de administração, depois os que têm dons de falar em diversas outras línguas. São todos então apóstolos? Não. São todos então profetas? Não. Todos mestres? Não. Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos então dom de curar? Todos então falam em línguas? Todos então interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Olha para cá. Você precisa se enquadrar em desses dons. Talvez tem gente que não vai pregar como pastor, mas vai servir como líder. Talvez tem gente que não vai até tentar servir antes, mas não vai conseguir. Porque muitas vezes o fato dele é pregar, ou é curar, ou é operar milagres. Então eu quero convidar você a partir de hoje a olhar para você, olhar para a sua vida e se colocar no lugar que Deus te chamou para estar. Nossa, aleluia, igreja. Aleluia. Temos um propósito, temos um chamado e precisamos vivê-lo dia após dia. Então, uma coisa, vai para cá que agora, pastor. Se o meu e o teu dia acabasse agora, se Cristo fosse voltar agora, ele falasse assim: ó, filho, aqui estão minhas mãos, com cravos por amor a ti. Mostra-me tuas mãos, o que tu tens por amor a mim. O que daríamos a Jesus hoje? Gente, eu não estou falando de igreja, estou falando do reino de Deus. Vidas salvas, curadas, restauradas. Pastor, eu não consigo pregar como o senhor prega, então traga visitante no culto para eu pregar. Amém ou amém? Pastor, eu não tenho muito contato com pessoas aqui em Portugal, ou aqui no sítio, eu sou novo aqui. Então faz o seguinte, eu vou trazer visitante, você vai cuidar, vai servir o diaconato, na mídia, na salinha, no louvor. Posso ouvir amém ou amém, igreja? Faça alguma coisa para Jesus. Fica de pé, por favor, igreja. Diaconato.